Meu amigo, a seleção brasileira vence a Colômbia por 2-1. Foi bem sofrido, não precisava ser sofrido desse jeito, mas o que vale é os 3 pontos, né? E logo no início do jogo, o Rafinha mostra por que vem sendo um dos melhores jogadores do mundo na atualidade. Né? Ele pega uma bola, dá um passe sensacional pro Vini. O Vini entra na área, derrubado, ganha um pênalti, né? O Rafinha vai lá, pega a bola, diz: Deixa comigo que eu bato. Bate super bem, abre o placar para a seleção brasileira. E foi um começo de jogo bem forte da seleção brasileira, marcando em cima, os 4 atacantes marcando forte, Rafinha de um lado, Rodrigo do outro, o Vini e o João Pedro marcando ali no meio, mais centralizado, por trás deles. A gente tinha ali o Gerson e o Bruno Guimarães dando aquele suporte. O Brasil pressionando muito a Colômbia sem fazer nada, né? Não era um excelente jogo da seleção, mas vinha bem até acho que metade do primeiro tempo, né? Uma das coisas que eu percebi ainda no primeiro tempo, antes da saída do Gerson, o Gerson ele voltava para receber essa bola dos zagueiros e dar saída para o jogo, né? E o Bruno Guimarães ele ficava muito perdido, sem saber o que fazer. Eu senti meio como se o Gerson estivesse abafando o futebol do Bruno Guimarães, né? O Bruno praticamente perdido dentro de campo. O Gerson vinha pegar essa bola e saía com ela e o Bruno Guimarães perdido o tempo todo. O Gerson sente uma lesão, sai do jogo e entra o Joeliton. Aí muda, né? Quem começa a buscar essa bola é o Bruno Guimarães e ele começa a aparecer mais no jogo, né? Então assim fica uma dúvida: será que a gente tem dois jogadores fazendo a mesma função, que é o Bruno Guimarães e o Gerson, que seria vir pegar essa bola dos zagueiros para poder jogar essa bola lá para o meio ou para um atacante, e quando um deles, no caso o Gerson, faz, o Bruno Guimarães fica meio perdido em campo. Então seria uma observação aí para o Dorival. O Joelton entra, infelizmente, numa saída de bola, uma bola tava até fácil, né? Só era dar um chutão, enfim, ele perde uma bola, a Colômbia consegue prosseguir a jogada, né? E consegue empatar o jogo. A Colômbia empata por erro nosso, né? Porque não vinha produzindo nada, não vinha jogando bem. O Brasil também não estava jogando bem, mas conseguiu dominar praticamente o primeiro tempo inteiro. Né? Infelizmente termina o primeiro tempo 1-1. Né? Para mim, pontos negativos do primeiro tempo, não só do primeiro tempo, do jogo na verdade. Os dois laterais do Brasil, o Arana e o Wanderson, horríveis em campo. Horríveis. Os caras não fizeram nada, nem marcaram, nem atacaram. Ficava com medo de ir para frente, né? Eu sei que a gente tem dois atacantes que jogam nas pontas e o lateral ele fica meio que inibido, né? Às vezes ele não consegue passar porque tem um cara ali na frente dele. Mas isso aí mudou lá no segundo tempo. Segundo tempo, jogo muito truncado, muita falta. A Colômbia queria o empate, né? Começou a fazer muita cera e o Dorival demora demais para trocar. Os laterais não jogando nada, e ele segura os laterais. O João Pedro jogou bem o primeiro tempo, começou bem, né? Na verdade, o primeiro tempo. Da metade para o fim ele começou a desaparecer um pouco e no segundo tempo ele não consegue mostrar muita coisa, né? Então eu teria trocado logo. Na minha escalação, na minha sugestão de escalação, eu tinha colocado o Wesley de titular. E eu não tinha colocado o Arana, eu tinha colocado o Alexandre. Mas o Dorival entrou com o Wanderson e com o Arana. E no segundo tempo, é, acho que 30 minutos ou mais, ele resolve fazer uma substituição. Coloca o Wesley, coloca o Savinho, tira o João Pedro, coloca o Matheus Cunha lá de centroavante, vindo buscar essa bola, né? E a entrada do Wesley mudou totalmente o jogo, né? O menino entrou num gás, ele conseguia, mesmo tendo o Savinho ali na frente dele, ele conseguia fazer passagens para receber a bola e ir até a linha de fundo. Quando ele não ia até a linha de fundo, ele cortava o meio campo, entrando na área. Então o cara jogou muito, né? Em pouquíssimos minutos que ele entrou, ele modificou totalmente o jeito de jogar da seleção, né? Para mim, o que aconteceu não é só qualidade, né? Ele estava com vontade e com garra, ele queria estar ali, né? Então o cara mostrou que tem futebol para ser titular nessa seleção. E lá no apagar das luzes,
né? O Vini faz uma jogada sensacional, chuta de fora, faz um golaço, beleza? A bola desvia no zagueiro, mas foi um golaço, né? Eu tava até comentando antes do jogo com o meu menino que estava assistindo comigo, se você não vê mais jogadores brasileiros chutando de fora da área, né? Feito a gente tinha um Rivaldo, a gente tinha um Alex, parece que o jogador na base ele é proibido de chutar de fora, né? Você não vê hoje grandes jogadores brasileiros chutando de fora da área, né? E por destino, né? O Vini faz um golaço de fora da área, é um chutaço e dá a vitória à seleção brasileira. Mesmo com a vitória, o time precisa melhorar muito. Um ponto. Alisson, eu acho que o Alisson, o período dele na seleção brasileira está acabando. Eu acho que ele tem que deixar passar quem está aí no banco de reserva. Não sei se o Bento. Eu gosto muito do goleiro do Corinthians, o Hugo. Então eu acho que ele é uma coisa no Liverpool, ele não consegue render a mesma coisa na seleção. Ontem ele com os pés ele errou várias vezes a saída de bola. Então eu acho que o Alisson está perdendo a vaga de titular. Dupla de zaga não foi testada durante o jogo, né? Então assim não tem nem o que falar porque não foi testada. Poderia até continuar a mesma dupla de zaga para o jogo contra a Argentina, porém o zagueiro, o Gabriel Magalhães levou o cartão amarelo, está suspenso, né? Poderia entrar aí com o Murilo que está no banco, né? Mas ainda é uma zaga que a gente precisa testar, né? O Marcão já conhece, né? Mas a gente precisa testar mais um pouco. Dupla de volante. Eu não entraria mais com o Bruno Guimarães. Se o Gerson tiver condições, ótimo. Mas o Bruno Guimarães, para mim, ele tá pecando um pouco na seleção e não joga o futebol que ele joga no Newcastle. Então eu entraria com o André de primeiro volante e o Joelton de segundo volante, criando mais, pegando essa bola do André e dando continuidade à jogada. Na frente eu acho que não tem o que mudar, né? O Rafinha ele vem jogando muito bem pela esquerda no Barcelona, ele jogava pela direita, foi mudado de posição e vem jogando muito bem pela esquerda. Porém na esquerda a gente já tem o Vini, né? Então deixa o Vini na esquerda, o Rafinha mais centralizado ali, criando essa jogada, o Rodrigo na ponta direita e de centroavante ele vai ter que testar. O João Pedro começou muito bem, eu entraria com ele novamente. Se der errado, vamos testar. Tem o Matheus Cunha, tem o Hendrick, enfim. Porém, meu amigo, a gente tem que jogar bola, né? Porque a gente vai pegar a Argentina, campeã do mundo. Não tem o Messi, ótimo, mas é um time muito arrumado, né? E a gente precisa jogar muita bola. A gente precisa melhorar muito o nosso futebol, né? Porque senão a gente corre o risco de levar um sacode da Argentina lá dentro, lá do Monumental de Nunes.